Bom, voltando da segunda parte, vai ser uma parte rapidinha, tá? Eu vou só pincelar aqui coisas importantes sobre Marx e na aula que vem a gente fala sobre conceitos, tá? Eu vou falar sobre conceitos aqui, mas vai ser apenas uma apresentação. A gente vai falar sobre a concepção, claro que de uma forma resumida, sobre a concepção estrutural sociológica de Marx, da sociedade, né? Ele tem essa concepção estrutural. Ele quer entender o todo, mas não aos moldes de Durkheim, naquela coisa de que a sociedade molda o indivíduo, a sociedade faz o indivíduo. Não. Marx acredita que há uma dialética também nesse processo. Indivíduos e sociedade vão se transformando de maneira recíproca, tá? E o Marx, ele está norteado pelo método do materialismo histórico dialético, que eu vou, inclusive, passar na próxima aula o conceito bonitinho e tal. Mas eu quero que vocês entendam mais ou menos o que diz respeito a esse materialismo histórico dialético. É uma concepção histórica materialista. Se é dialético, quer dizer que há confrontos, que há antagonismos, que renovam essas forças históricas dialéticas, tá? Porque Marx vai estar influenciado por Hegel, como eu disse, a dialética clássica hegeliana, de que consta no antagonismo de ideias que formam novas ideias, tá? Marx não está preocupado com as ideias. Não está. Ele está preocupado com as ideias, claro. Mas ele diz que as relações materiais que formam as ideias. O que é isso? Quer dizer que os conflitos de classe, que as relações de trabalho, que a produção, que a economia, porque eu estou fazendo uma síntese do que significa relações materiais, né? Explicando o que significa relações materiais. Isso forma as ideias, tá? Então, quer dizer que a classe dominante, já que ela domina os meios de produção, essas relações materiais, essa classe dominante vai dominar também o patrimônio cultural, podemos dizer assim. Vai dominar também as ideias, os valores, a cultura. Vai dominar a superestrutura, como eu coloquei aqui. Infraestrutura em Marx é essa questão do material, das relações materiais, tá? Das forças produtivas. Indústria, na época dele, indústria, instrumentos industriais, técnica, força produtiva, relações de produção, é o modo de produção, a infraestrutura, os fatores de produção. E a superestrutura são as ideias, valores, religiosidade, cultura, leis. Então ele tem essa concepção de que as relações materiais, os confrontos entre classes antagônicas, né, elas formam novas ideias. Já que a infraestrutura ou essas relações econômicas de produção são monopolizadas, são dominadas pelos burgueses, essa superestrutura vai ser um resultado da infraestrutura, entendem? Por isso que é uma superestrutura burguesa também, que tem valores burgueses, ideias burguesas. Então ele vai dizer que o Estado representa essa superestrutura, por exemplo, com seus valores burgueses. Porque quem domina as relações materiais daquela sociedade são os capitalistas, tá? Aqueles que detêm os meios de produção. Naquela época, a indústria, as técnicas de indústria, os instrumentos da indústria,
É, é nesse sentido. Então, as relações materiais, elas formam a superestrutura, tá? Formam as ideias. E são condicionadas por determinações históricas, tá? Não é como se a superestrutura fosse um espelho da infraestrutura ou vice-versa. Não há determinismo em Marx. Há determinações históricas, que são coisas diferentes e que tem tudo a ver com esse materialismo histórico dialético, que é a referência desse conflito dialético, né, desses antagonismos que geram novas coisas de diferentes classes, conflitos materiais, entendem? Materiais porque classes têm a ver com modo de produção. Então, são luta de classes e que para ele é a força motriz da história, é a grande impulsão da história, né? Onde tudo se repete, podemos ver assim. É claro que se repete de maneiras diferentes, né? Porque há um desenvolvimento. Mas na dialética, esses conflitos em Marx, né? Esses conflitos eles são representados pelos explorados, que no caso da sociedade que ele está vendo são os operários, os trabalhadores, versus aqueles que exploram, os empregadores, os patrões, os capitalistas, os burgueses, os donos de indústria. Dessa dialética, porque o Marx tem essa concepção hegeliana de que ser é movimento, de Hegel, de que ser é movimento, né? Movimento contraditório, portanto que há conflitos, mas Hegel vai dizer que as ideias, e essa é a dialética de Hegel, dos antagonismos de ideias, as ideias ou o espírito forma as relações materiais, a ação concreta. Marx vai falar, não. Por isso que a gente diz que Marx coloca Hegel de cabeça para baixo. Marx vai falar, as relações materiais, e essa dialética também, né? Ele está pegando essa influência. A dialética das relações materiais, dos conflitos de classe, da luta de classe, que é a força motriz da história, dessas determinações históricas, elas engendram, elas formam as ideias, os valores, o espírito. As relações materiais formam as ideias. Isso é o materialismo histórico dialético de Marx. Mas a gente vai ver com mais calma depois, na próxima aula. E já que a gente aprendeu que é importante essa noção da totalidade social, né? Das forças produtivas da sociedade, né? Dessa infraestrutura que forma a superestrutura, a gente tem que entender o que Marx está querendo dizer por desenvolvimento histórico da luta de classe, porque a luta de classe ela vem amparada ou ela vem interligada aos modos de produção, né? São classes, trabalham. Modos de produção. O que significa isso? São as relações de produção. Vamos cronologicamente para a gente entender? Primeiro modo de produção. Modo de produção do comunismo primitivo. Essa concepção é de Marx. Essa cronologia, essa categorização. Modo de produção do comunismo primitivo. Seria o primeiro modo de produção. Modo de produção dos homens no seu estado de natureza. Modo de produção onde ainda não havia propriedade privada, que segundo um grande filósofo francês do século XVIII, que certamente Marx recebe influências, porque era um filósofo do iluminismo, né, das revoluções burguesas francesas, mas era um filósofo muito revolucionário mesmo, muito
que pregava a igualdade social. Jean-Jacques Rousseau diz que a propriedade privada, ou aquele que tomou a propriedade privada, né, um pedaço de terra, e diz ser sua, ele é o responsável por toda desigualdade social, por toda a miséria da sociedade civil. Essa ideia de que a propriedade privada, sendo um princípio fundamental do capitalismo, ela é também um princípio fundamental da desigualdade social. No modo de produção do comunismo primitivo, e aí já não é o comunismo pensado por Marx, né, revolucionário, a gente está falando do comunismo primitivo, quando não havia propriedade privada, quando as relações de produção eram coletivas, tá? Nessa ideia. Beleza. Modo de produção escravista, a partir do modo de produção escravista, tem outros, né? Asiático também, mas eu coloquei alguns fundamentais, né? Porque eu não vou ficar mapeando o modo de produção do mundão aí todo. Você já tem uma relação similar à relação entre burgueses e proletariados. São aqueles que exploram os senhores, os donos de escravo, no modo de produção escravista, versus os escravos, os escravizados. Ou seja, um elo forte, hegemônico, da elite contra um submisso, contra um subalterno, tá? Isso, a sociedade capitalista também renova essa ideia, né? Que aí seria os burgueses versus operários, entendem? E aí o Marx fala isso, ó, a luta de classes é um dado histórico, ela é a força motriz da história. É patrício versus plebeu, suzerano versus vassalo, senhores versus escravos, e hoje ela se renovou. Hoje, ou na época dele, no modo de produção capitalista, são burgueses versus proletariados, tá? Na sociedade de classes, né? Que na pirâmide social teriam no topo os burgueses, os capitalistas, aqueles que detêm os meios de produção, no topo da pirâmide social, e o resto, os proletariados, os operários, aqueles que vendem a força de trabalho, tá? E o Marx acreditava que um caminho lógico ou natural dessas determinações históricas, né, dos modos de produção, da luta de classes, seria a tomada de poder da classe operária, né, no modo de produção comunista, fazendo o modo de produção comunista. Numa sociedade sem propriedade privada, sem classes, né? Ele pensava que, inclusive, a Inglaterra, por ser, na época dele, o país mais industrializado e, em termos capitalistas, mais evoluído, ele achava que na Inglaterra fosse provável que houvesse uma revolução socialista, tá? O comunismo, na concepção de Marx, seria o ponto final do socialismo. A gente vai ver isso. E aí, o Marx, como eu já disse para vocês, eu quero que vocês entendam Marx como um grande crítico. Ele vai criticar, e a gente vai ver melhor na próxima aula, Adam Smith, crítica à economia política, isso é muito famoso. Vai criticar os franceses, Proudhon, entre outros. Vai criticar os anarquistas, né? Ele vai criticando. E ele critica até os socialistas da época. Porque ele diz que ele é o pai do socialismo científico. O socialismo, que já era uma corrente que existia
naquela sociedade capitalista daquele tempo, já existia socialismo, era um socialismo utópico. Ele vai criticar esse socialismo utópico. Vai criticar porque, para Marx, isso não passa de uma concepção burguesa sobre socialismo, que é operário, que há de ser revolucionário, tá? O socialismo, ele surge nas indústrias. O socialismo é uma revolução operária. Ele vai surgir onde? Nas indústrias. Ele surge na lógica do capitalismo. Então, para Marx, você tem que transformar essa realidade. Segundo ele, os socialistas utópicos, né, e a visão de mundo dos socialistas utópicos, com ênfase em Robert Owen, que é muito conhecido, para Marx, esses caras não faziam um bom papel ali para a Revolução Socialista, de fato. Trata-se de uma ideologia meramente burguesa, o socialismo utópico em Marx. Então ele vai criticar os socialistas também. Ele critica os burgueses, né? Critica os socialistas utópicos, critica aquela produção intelectual burguesa, critica a produção intelectual dos socialistas utópicos, né? Inclusive Robert Owen, que é um socialista utópico, é bem interessante o que ele faz, porque ele tem uma fábrica, ele é inglês, ele tem uma fábrica nesse período e ele dá todo um tratamento diferenciado, né, para os operários, buscando ali o bem comum, né? Ele é um cara muito que tem políticas muito progressistas, políticas trabalhistas mesmo, se preocupando, né, com a classe operária, apesar de ser burguês. Porque na Revolução Industrial a gente sabe que a exploração foi enorme, né? Jornadas de trabalho de 14 horas, 16 horas por dia, crianças, né, trabalhando. E aí, e é onde eu quero fechar essa apresentação do Marx, a gente percebe que Marx percebe não, né? A gente apreende uma própria categoria do Marx, porque ele se diz socialista científico, pai do socialismo científico, a gente pode dizer. Ele é um crítico do socialismo utópico e ele vai elaborar junto a Engels, perdão, ele vai elaborar essa tese do socialismo científico, que é uma tese crítica. Ele vai criticar as produções intelectuais burguesas da época e até os socialistas utópicos, né? Até os anarquistas, mas vai criticar mais os liberais, né? Aqueles que defendiam essa lógica burguesa. E Marx e Engels são grandes nomes desse socialismo científico, né? Acreditavam na conquista operária, na conquista socialista, através da revolução socialista, que em primeiro passo, e é bem verdade, que Marx escreve muito, 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 muito mais sobre o capitalismo do que sobre o socialismo, isso é verdade. Ele não se dedicou muitas páginas para escrever como seria essa sociedade socialista / comunista. Ele é um teórico social do capitalismo. Ele é um teórico do capitalismo. Mas, e a gente pode ver isso nitidamente no manifesto do Partido Comunista, né, que Marx e Engels escrevem para os operários, né, para os operários se unirem. E a lógica do socialismo científico é romper com essas amarras, né, da burguesia, da produção cultural, política, econômica da burguesia, romper através da ditadura do proletariado no primeiro instante,
a tomada do poder do Estado pela classe operária, né? Que aconteceu, né? Na França, mas ali também Marx, no final da vida, já tem outras concepções, porque a classe operária parecia não estar muito preparada para tomar o poder, né? Mas aconteceu na segunda parte do século XIX, na França. E para o Marx, né? E aí eu falo utopicamente porque não aconteceu, chegaria-se ao comunismo, que seria o ponto final do socialismo, uma sociedade cooperativa e sem Estado. O socialismo é a transição do comunismo, tá? Para chegar numa sociedade cooperativa, sem Estado, sem propriedade privada. Isso já no socialismo, né? Sem propriedade privada. Eu esqueci de falar, mas essa seria uma das principais funções do socialismo: extinguir a propriedade privada, e no socialismo colocar essas propriedades em nome do Estado. E no comunismo, uma sociedade cooperativa, sem Estado e sem propriedade privada. Então, apresento para vocês o autor, fica também de incentivo à leitura de Marx, peguem para ler o Manifesto, que é um livro mais didático, mais fácil de ler, né? E vão experimentando o autor, porque vale muito a pena. É complexo, mas é um dos grandes nomes que a gente tem como revolucionário, como analista, grande Karl Marx, tá? E aí a gente vai fechando a matéria sobre essas aulas do Marx na próxima semana, se eu perceber que dá. Senão eu coloco mais uma aula dele, porque eu acho importante. É um dos autores mais importantes na sociologia, tá? Até mais, pessoal. Espero que estejam todos bem.